Em 2014, o Brasil vai sediar os Jogos da Copa Mundial e vários estados do país estão se preparando para recepcionar o mundo nos próximos 6 anos. Assim como todas as nações que já sediaram a Copa do Mundo e as Olimpíadas e se desenvolveram de forma expressiva, o Brasil também tem se programado para o seu futuro próspero. Em 1987, Lúcio Costa havia projetado a construção do Setor Noroeste, um bairro sustentável e ecológico de Brasília que estaria destinado às classes C, D e E. Isso se realmente fosse necessário. Diante da data festiva que se aproxima, a capital do país vem acelerando o desenvolvimento das obras, reformando vias, transportes públicos e investindo no setor imobiliário, para suprir a demanda estrangeira esperada para 2014. O setor de hotelaria deverá crescer bastante, assim como a concretização do projeto de Lúcio Costa. O problema é que o setor noroeste abriga uma comunidade indígena desde 1969, local que se encontra no meio do setor noroeste. A comunidade do Santuário dos Pajés reivindicou o equivalente a 50 hectares de preservação para se manter a atividade indígena na região. A área é preservada, mas que já teve parte da vegetação desmatada à força, de acordo com testemunhas. 50 hectares já foram desmatados na força pelas construtoras, que depois conseguiram um apoio legal, não sei de qual forma, se uma forma moral ou não, só sei que conseguiram, espancando indígenas, ameaçando, tacando fogo em ocas, espancando estudantes. Mulheres apanharam tanto de capangas que eram contratados pelas empreiteiras, quanto por policiais, por PMs. E houve o caso de um índio também que foi pego por esses capangas, que ele foi amarrado, jogaram spray de pimenta no rosto dele com ele amarrado. Depois de várias negociações entre os indígenas e as empresas que tentaram validar um acordo fazendo com que as comunidades se deslocassem para outro local, eles não aceitaram, levando em consideração que, de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas, aprovado pela ONU em 2007, diz que os estados têm que respeitar as áreas e ocupações indígenas. Qualquer projeto que for contra essa área será ilícito. E o que acontece? Na Constituição Brasileira de 1988, foi dito que todas as ocupações indígenas que datavam desde 1988 ou antes eram reconhecidas como legítimas. E aí bastava que a FUNAI fizesse o processo de demarcação indígena. O que acontece é que o Santuário dos Pajés se encontra num contexto urbano. E a FUNAI tem uma visão de não reconhecer terras indígenas neste contexto, não fazendo a demarcação e não delimitando a terra a ser preservada. As empresas querem ceder apenas 4 hectares de terra. Além da tentativa de afastamento da comunidade local ou a redução do território, o processo de construção do setor noroeste eliminam gradativamente uma das últimas áreas de vegetação nativa do Cerrado no Distrito Federal, que se encontra acima de mananciais. Por exemplo, no caso do setor sudoeste, a área original aventada por Lúcio Costa e a área que veio a ser ocupada é quase 8 vezes maior. Há uma diferença de 1 para 8. O setor noroeste é pior ainda, porque Lúcio Costa não fez croquis nenhum e dá sustentação a propostas imobiliárias que são simplesmente contestáveis e deletérias. Ora, é interessante ver que o bairro, prometendo ser ecológico, ele não é fundamentado nas conclusões dos próprios estudos de impacto ambiental. Em contrapartida ao projeto inicial, as classes mais altas serão as protagonistas do usufruto do bairro. Este bairro foi desenhado para ser sustentável e ecológico. O grande conflito que aí existe é a sustentabilidade versus pavimentação. Eu coordenei a comissão que analisou o estudo de impacto ambiental do empreendimento. E, curiosamente, tinham quase 10 integrantes, sendo 3 do IBAMA, do Parque Nacional de Brasília. Ou seja, foi uma comissão interinstitucional. Foi um trabalho muito bem feito. O estudo precisou ser revisto, a empresa revisou, a gente aprovou depois, tá? Uma comissão grande, e aprovando o empreendimento. Por quê? Porque nos foi apresentado um estudo de impacto ambiental que demonstrou a viabilidade do empreendimento. A disponibilidade de água que Brasília tem é uma das menores. A vazão no DF é de 1.500 metros cúbicos por habitante, sendo que a vazão que é considerada razoável é de 1.800 metros cúbicos para cima. Estamos chegando ao chamado estresse hídrico. Em vez de toda essa água que antes infiltrava no cerrado e não infiltra mais, ela vai escorrer superficialmente. Isso poderia trazer danos ao Lago Paranoá, no caso, ou ao Bananal, mas nós impedimos que fosse lançado no Bananal. Então, porque o estudo de impacto ambiental indicava o lançamento lá. Nós fomos contrários. A gente falou, não, negativo, a gente só aprova o estudo se for lançado
no Lago Paranoá. Isso foi um ganho, pouca gente sabe disso, foi um ganho dentro do processo. Na medida que se pavimenta tudo, a possibilidade de sustentabilidade de recursos hídricos da cidade vão diminuindo gradativamente. Então, além do desmatamento da vegetação nativa do cerrado, o que poderá acontecer com os mananciais? Os geólogos de Brasília, a Universidade de Brasília, há décadas sabe perfeitamente o quanto aquela área é especial. Há um gigantesco aquífero no subsolo da região do setor noroeste. O resultado do estudo de impacto ambiental deveria concluir pela não construção de forma alguma naquela área. Desde a região do plano piloto, você não encontra um aquífero de água mineral assemelhado. E esses construtores insistiram, projetaram, estão construindo exatamente em cima desse tesouro ambiental. Também foi incluído como parte do setor noroeste o Parque Burle Marx, áreas para jardins, área de relevante interesse ecológico Cruz, que fica entre o noroeste e a Épia, e a área do Bananal. Essas 3 unidades de conservação unidas ao novo bairro formam o setor habitacional noroeste. Daí surge a ideia dele ser um bairro mais sustentável, um projeto que exigia um plano de gestão ambiental de implantação. O que é esse plano? É mais ou menos fazer uma harmonia entre todas as etapas de implantação do empreendimento, como, por exemplo, implantação de infraestrutura, pavimentação, edificação dos prédios. Essa harmonia entre todas essas fases, perpassando 2 variáveis, a variável socioambiental.